Vamos dar continuidade à nossa série sobre esse tema, que traz tantas curiosidades, né? Mas ao mesmo tempo mostra um pouco da vastidão da graça e da criação de Deus para além dos olhos visíveis, né? Para além daquilo que a gente consegue ver e perceber. Nós estamos falando desses seres espirituais, dessa atmosfera espiritual que é tão vasta, tão abundante como essa atmosfera material onde nós habitamos, esse reino no qual nós habitamos. Temos falado aí sobre essas duas realidades que interagem, a realidade dos céus e da terra, o lugar da habitação de Deus e da habitação dos seres espirituais, e o lugar da habitação dos seres humanos. Esse Deus que é transcendente, esse Deus que é além, esse Deus que está acima, esse Deus que está acima da criação, acima da terra e acima dos céus. É um Deus que é transcendente, mas ao mesmo tempo a Bíblia nos diz que ele se envolve com a sua criação. Se envolve no mundo espiritual, mas se envolve também no mundo terreno, no mundo dos seres humanos. Então ele tem um contato e ele, de alguma forma, interage conosco nesse mundo material, né? Interage com os moradores deste pequeno planetinha chamado Terra, né? E ele faz isso de inúmeras formas. E ao longo de toda a narrativa bíblica, nós vamos vendo essa revelação progressiva, Deus atuando, ora agindo de maneira imediata, ou seja, sem meio algum, agindo de maneira direta, ora agindo de maneira mediata ou mediada, por meio de alguma coisa, por meio de alguém, seja por meio do seu próprio povo, seja por meio dos seus profetas, seja por meio de seres espirituais que de alguma forma têm contato com seres humanos. Então Deus fala, Deus interage, e Deus interage também de maneira mediada. Deus usa pessoas, circunstâncias e seres espirituais para tratar aos nossos corações, para nos livrar de certas situações, para nos proteger e para falar conosco e falar aos nossos corações. Nós falamos dessas realidades que interagem até aqui e vimos que Deus, inclusive, tem uma função que ele exerce, mais do que uma natureza, mas uma função que ele exerce para conosco, que é a função de enviar mensageiros, né, que ao longo da história tem sido chamado de anjos. Mas a gente viu que a palavra anjo, nesse sentido como a gente conhece, não aparece na Bíblia. A palavra anjo, ela significa literalmente mensageiro. E Deus pode usar mensageiros humanos como mensageiros não humanos. Essa é uma forma dele interagir conosco também nesse mundo, falando por meio de pessoas ou falando por meio de seres espirituais de alguma forma, e foi assim que ele se revelou ao longo da história. Nós falamos então aí desse termo, né, malak, ou ângelos em grego, malak em hebraico e ângelos em grego, que é essa palavra que depois a gente vai colocar aí como anjo, que também é usada para mensageiros humanos, como a gente já viu. Então, tanto malak como ângelo serve para quando um indivíduo manda o outro indivíduo para alguma coisa. Então, seres humanos enviando seres humanos para levar uma mensagem, mesma palavra. Quando Deus envia seres humanos, como profetas, para poder falar alguma coisa, também são chamados de malak, ou de ângelos. E quando Deus envia seres espirituais ou seres sobrenaturais para trazer alguma mensagem, é a mesma palavra, malak ou ângelos. Então, sempre para a gente lembrar que a Bíblia, não, quando usa esse termo, e as nossas traduções trazem anjo, não está falando de uma natureza diferente. Não está falando de uma descrição de um ser essencialmente diferente. Está falando de uma função diferente. Está falando de algo que é feito em nosso favor, seja por seres humanos ou seres não humanos. Amém? Até aí conseguimos recapitular tudo, né? Na última semana nós pensamos um pouco a respeito dos querubins, serafins, e vimos como eles são bem distintos e diferentes destes anjos, né? Que eles aparecem apenas em visões, em sonhos, então eles não interagem aqui no reino físico, né? Os seres humanos, quando relatam sobre querubins e serafins, são num encontro em que Deus os leva daqui para o reino espiritual, seja por meio de visões, seja por meio de sonhos. E hoje nós vamos falar de um outro ser, ou de um outro indivíduo que aparece nas Escrituras, que é possivelmente o ser espiritual mais desafiador para a gente entender nas Escrituras, que desafia muito a nossa mente, a sua natureza, a sua função, e ele é apresentado de maneira um pouco complexa nos textos bíblicos. Hoje nós vamos falar a respeito deste anjo do Senhor, o anjo do Senhor. Ele é mais do que simplesmente um anjo. Ele é apresentado na Escritura como Malak Yavé,
né? A ideia de o anjo ou o mensageiro de Yahvé. E eles, quando aparece essa conjunção de anjo do Senhor, coisas estranhas acontecem, né? Circunstâncias estranhas acontecem. E aí a gente começa a se perguntar, né, desse ser espiritual, que é difícil de compreender, se ele é simplesmente um anjo de hierarquia maior, se ele seria a manifestação do próprio Deus, se ele seria uma outra classe de ser espiritual, ou como a gente vai pensar um pouquinho hoje, se ele seria uma prefiguração ou uma antecipação da própria pessoa de Cristo no Antigo Testamento. Mais ou menos por aí que a gente vai caminhar hoje, pensando nesta figura que é o anjo do Senhor. É bom nós lembrarmos, então, como eu vinha dizendo até aqui, que a presença do Senhor na Bíblia, a presença de Yahvé na Bíblia, é mostrada de formas diferentes. Primeiro, nós pensamos na própria presença do Senhor em aparições que são diretas. A presença do Senhor em aparições que são diretas. A gente vê, por exemplo, lá o texto de Gênesis, capítulo 17, no versículo 1, que diz que quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor, aqui tudo maiúsculo, ou seja, Yahvé, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Aqui vemos uma amostra de Deus se apresentando de uma forma direta. Como isso se dá? Como isso acontece? O texto não nos dá muitos detalhes. Se Abraão teve um sonho, se Abraão teve uma visão, se Abraão ouviu apenas uma voz, o texto só nos diz que Deus apareceu para ele. De alguma forma, ele teve uma percepção do próprio Deus. Uma percepção que não é mediada. Não tem alguém aqui que está falando em nome de Deus. O texto apresenta Deus falando de uma maneira muito direta. A mesma coisa acontece, por exemplo, lá em 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 21, que diz que Yahvé continuou a aparecer em Siló, porque em Siló, Yahvé se manifestava a Samuel por meio da palavra de Yahvé. Então, o Senhor continuou aparecendo para Samuel e ele se manifestava por meio da sua palavra. E como é que é isso? Se até esse ponto da narrativa, o que nós temos de texto escrito é praticamente a Torá. Nós temos algum outro escrito, mas não difundido ainda de maneira tão prática dentro da comunidade da fé do povo antigo. O que se tem são 5 primeiros livros, os livros de Moisés. Mas de alguma forma o texto diz que Deus continuava a se manifestar a Samuel através da palavra. Então, de alguma forma, Deus novamente, de uma maneira direta, talvez mediado aqui pela sua palavra, de alguma forma, se manifestava a Samuel. Então nós vemos uma forma de Deus se apresentar ao longo da narrativa bíblica. Isso a gente pode ver vários outros textos, começando lá no Éden, quando os nossos primeiros pais falavam diretamente com Deus, tinham uma relação direta com Deus, não havia intermediários. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos a presença de Deus se manifestando através de mensageiros. Deus falando através de gente, ou através de seres espirituais. É o que nós vemos, por exemplo, em 2 Crônicas, no capítulo 36, versos 15 e 16. Nós já vimos esse texto quando falamos sobre anjos. Diz o texto, então, que o Senhor, Yahvé, Deus de seus pais, sempre, de novo, falou-lhes por meio dos seus malaquim. Aí é a mesma palavra que é traduzida para anjo, mas aqui está sendo aplicada para seres humanos. Olha o texto. Por meio dos seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Mas eles zombaram dos seus mensageiros, dos mensageiros de Deus, Malaquim, Elohim, né? Desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. Aqui é um paralelo destes mensageiros enviados por Deus, sendo identificados como os próprios profetas. Deus interagindo, Deus mostrando a sua vontade, Deus mostrando a sua presença através de mensageiros, não espirituais, no sentido não palpáveis, não tocáveis, né? Mensageiros humanos, dirigidos, inspirados, soprados pelo Espírito, mas humanos. E Gênesis capítulo 19 nos fala desse outro tipo de mensageiro, que são os mensageiros sobrenaturais, que nas nossas traduções aparecem como anjos. Diz então que ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade, quando viu os anjos. Levantou-se, indo ao encontro deles, então prostrou-se com o rosto em terra. Então vemos aqui Deus enviando mensageiro sobrenatural para intervir no caso ali de Ló.
Aqui, isso a gente já passou, mas é só para a gente poder resgatar essa ideia. Deus se manifesta de maneira direta na Escritura, mas Deus se manifesta de maneira mediada. Nessa mediação, ele usa mensageiros, termo que a gente traz para anjo, mensageiros humanos e mensageiros não humanos. Agora que vem a parte complicada, que é esse tal de mensageiro de Yahvé, ou de Malach Elohim, porque ele é, ao mesmo tempo, a manifestação de Deus e, ao mesmo tempo, a manifestação do anjo de Deus. Quando o texto nos fala, e são vários os textos que apresentam o mensageiro de Deus, ou o anjo do Senhor, como está nas nossas traduções, nós vamos ver que esse anjo do Senhor é tanto distinto de Yahvé, ele é uma outra coisa, quanto que, ao mesmo tempo, ele é confundido e identificado como sendo o próprio Deus. Talvez você já tenha se deparado com algum desses textos e surgido alguma questão, alguma dúvida. Veja aí alguns lugares onde aparecem essas menções ao anjo do Senhor. Você vê Gênesis 16, Gênesis 22, Êxodo capítulo 3, Números capítulo 22, Juízes 2, Juízes 6, Juízes 13, 1 Reis capítulo 19, Zacarias 1 e 1 Crônicas 21. São vários os textos que aparecem essa figura que é identificada como o anjo do Senhor. Mas há um padrão que é visto em todos esses textos. Se você ler com atenção, você vai perceber exatamente esse padrão, que é o narrador, que está contando a história, alternando em vários títulos divinos este que fala, de forma que ele obscurece a identidade desse que está falando, ao ponto de que a gente não sabe, é um anjo? É o próprio Deus? É um anjo falando em nome de Deus? E parece que é proposital em todos esses textos. Você está lendo o texto e de repente muda o título que é dado e você fala, peraí, mas não era o anjo que estava falando? Peraí, mas não era Deus que estava falando? E há uma diferença ao longo da narrativa. Vou dar um exemplo na primeira vez em que o anjo do Senhor aparece nas Escrituras, que é lá no texto de Gênesis, capítulo 16, no relato em que este anjo do Senhor tem um encontro com Agar. Gênesis 16, verso 7 diz que quando o anjo de Yahvé, ou o anjo do Senhor, a encontrou junto à fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Nessa versão até rimou, né? Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde você vai? E ela respondeu, então, eu fujo da presença de Sarai, a minha senhora. Veja aqui que o texto está identificando, primeiramente, este como o anjo de Yahvé. O texto está dizendo, quem está falando com ela é o anjo de Yahvé, o anjo do Senhor. Mas olha aí o verso 9. Então, o anjo de Yahvé lhe disse, volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo de Yahvé disse também, olha o que o anjo diz, aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. Presta atenção nessa palavra do anjo. O anjo não está dizendo, Deus aumentará a sua descendência. O anjo está dizendo, eu aumentarei a sua descendência. Uma palavra que é frequentemente encontrada na boca de Deus. É isso que Deus fala para Abraão, lá em Gênesis 22. É isso que Deus fala para Isaac, lá em Gênesis 26. E é isso que Deus fala para Jacó, lá em Gênesis 29. Eu vou aumentar a sua descendência e vou abençoar o mundo por meio da sua descendência. Mas é Deus falando de maneira direta. Aqui o anjo, que é identificado como o anjo do Senhor, está dizendo, eu vou aumentar a sua descendência. Mas o texto fica ainda mais estranho. Olha aí o verso 11, diz assim, e o anjo de Yahvé continuou, você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque Yahvé ouviu o seu grito de aflição. Agora o anjo está falando de Deus na terceira pessoa, né? Primeiro ele fala, eu vou aumentar a sua descendência. Deus ouviu, Yahvé ouviu a sua oração. Tanto que o nome da criança é Ismael, né? Que significa Deus ouve. Né? Ish vem de Shema, né? Shema, Israel, ouve Israel. Aí Ismael, Shema, fala ou ouve, e El, o nome de Deus. Ouve a Deus, Deus ouve. Né? Então diz, porque Deus ouviu o seu grito. Agora olha o verso 13. Então Agar deu o nome ao Yahvé, que havia falado com ela, e o nome que ela deu foi, tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia, neste lugar, eu olhei para aquele que me vê. Veja, Agar
está falando daquele que ela viu e chama esse que ela viu, aqui o narrador, no caso Moisés, diz que esse Yahvé que ela viu, o Deus que ela viu, o Senhor, com letras maiúsculas, o nome de Deus que ela viu, ela disse, este agora eu chamo de Tu és o Deus que vê. Significa aí, o nome de Deus, né? El Roi, Deus que vê. Deus é um título, né? Deus que vê. Então ela teve um encontro com Deus, é o que Moisés está dizendo. E nesse encontro com Deus, ela deu a ele o nome de o Deus que vê. Mas espera aí, o tempo todo o texto está dizendo que ela estava falando com o anjo do Senhor. Mas agora Moisés diz que ela viu Yahvé, e ela chamou Yahvé de o Deus que vê. Porque ela inclusive diz, neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Estranho, né? Achou estranho o texto? Confuso? Peraí, é o anjo? É Deus? Ou será que essa confusão ela é apresentada de maneira proposital? Essa dualidade é apresentada de maneira proposital. E isso continua acontecendo em outros textos bíblicos. Por exemplo, Êxodo, capítulo 3, no encontro que Moisés tem com Deus pela primeira vez e que Deus revela o seu nome. Lembra que até aqui nós estamos lendo Gênesis? Estamos lendo Gênesis até chegar no final de Gênesis. E a gente vai se deparando com o nome de Deus. Toda vez que aparece Senhor, tudo maiúsculo, é o nome de Deus. Mas o povo só vai conhecer o nome de Deus nesta cena de Êxodo, quando Deus fala o seu nome para Moisés. Até então, ninguém sabia o nome de Deus. Identificava como o Deus. Né? Era o grande ser espiritual. Mas agora esse grande ser espiritual também vai ser apresentado com o nome. Mas olha o que acontece nessa narrativa quando Moisés tem um encontro com Deus. Diz que ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. O texto está dizendo que o anjo do Senhor, no meio do fogo, aparece para Moisés. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chama, mas não se consumia. Então ele disse consigo mesmo, ó que negócio interessante, vou até lá para ver essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima, está intrigado com o negócio. Fogo no deserto não era algo muito estranho de se ver. Agora, um fogo que pega e vai queimando, e a coisa que está sendo queimada não se consome de jeito nenhum, Moisés falou, tem um negócio diferente aí. E ele foi então ao encontro. Verso 4. Quando Yahvé viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. Peraí, o texto acabou de dizer que lá na sarça estava o anjo do Senhor, não foi isso? Vamos voltar lá de novo? Verso 2, volta lá, ô Luquinhas. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu, o anjo de Yahvé. Mas o verso 4 diz que quando Yahvé viu que ele se aproximava para ver, Deus, Elohim, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De novo, uma mescla. Peraí, é o anjo do Senhor que está falando? Ou é Yahvé, o próprio Deus que está falando? Verso 6, diz então, e disse mais, eu sou Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. O texto começa falando que é o anjo, agora repete várias vezes que o que nós estamos vendo é o próprio Deus, ao ponto de Moisés temer continuar olhando e ser consumido, porque essa era uma marca muito conhecida no Antigo Testamento. Ninguém pode olhar para Deus sem perecer. Lembra disso? Mas de alguma forma aqui nós estamos vendo Moisés contemplando visivelmente Deus numa manifestação visível e não sendo consumido. Ele está com medo, ele esconde o rosto. A mesma coisa acontece com Agar. Agar diz que ela viu a Deus. O Deus que a ouve, ela viu a Deus. E continuou viva. Vamos abrir a Bíblia também, lá em Juízes. Deixa eu convidar para Juízes capítulo 6. Aí, Talmo, você disse que gosta do Gideão?
continuará a falar. Disse ainda o Senhor, certamente, e a aflição do meu povo está aqui, e ouvi seu clamor por causa dos seus desafios. Uhum. Continua Deus falando, né? Isso aí. Agora, Gideão, aí em Juízes capítulo 6, mais um texto em que isso aparece. Se você tiver um jeito de ir riscando aí, anotando na Bíblia, vai ficar interessante também, tá? Juízes capítulo 6, verso 11, diz assim: Então, o anjo do Senhor, se quiser marcar aí, o anjo do Senhor, veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, da família de Abiézer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Tá pegando a cena, né? O anjo sentou embaixo de um carvalho nessa cidade e ali por perto estava esse Gideão malhando o trigo, né? Batendo no trigo para soltar os carocinhos. Verso 12. Então, olha, quiser anotar, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor, Yahvé, está com você, um homem valente. E Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se Yahvé, Deus, está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor, Yahvé, nos tirou do Egito. Porém agora, Yahvé nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha o verso 14. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Olha aí, era o anjo até agora. Agora, Yahvé virou para Gideão e falou: Vai nessa força e livre Israel da mão dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Na sequência, Gideão respondeu: Ah, meu senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Mas Yahvé disse: Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão respondeu: Se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és Yahvé que está falando comigo. Agora Gideão está dizendo: se é você mesmo, Yahvé, que está falando comigo, me dá um sinal. Peço que não te afastes daqui até que eu volte. Traga a minha oferta e coloque diante de ti. E ele respondeu: Eu esperarei até que você volte. E Gideão entrou em casa, preparou um cabrito, fez pães sem fermento, com 20 litros de farinha, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e entregou. A minha versão traz entregou ao anjo. Na sua não sei se está assim. Mas no texto original essa expressão ao anjo não existe, tá? Isso aqui é o tradutor tentando dar uma ajuda para a gente. Mas essa expressão ao anjo não existe no texto. Existe no versículo seguinte, que o verso 20 diz: Porém o anjo de Deus lhe diz. Então os tradutores pegam isso aqui e jogam para trás, tá? Mas no texto original não tem essa expressão. Mas está dentro do contexto, tá? Então não tem nenhum erro, não. Então, trouxe isso e o anjo lhe disse: Pegue a carne e os pães sem fermento e coloque sobre esta rocha. Depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então, aí de novo, o anjo de Yahvé estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: Ai de mim, Yahvé Deus, pois vi o anjo de Yahvé face a face. Mas o Senhor lhe disse: Que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar a Yahvé e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiézer. E aí? O anjo aparece. Mas aí quem se vira para falar com Gideão é o próprio Yahvé.
E aí ele fala com Yahvé, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, deixa eu ir lá buscar umas coisas que eu quero oferecer para o Senhor. E ele corre, faz a cestinha de piquenique dele, né? Traz os mantimentos para poder apresentar a sua oferta. E quando chega lá, o anjo do Senhor fala com ele. E de alguma forma, no versículo 21, diz que o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Mas na sequência, o próprio Deus fala com ele. Então quem estava falando com ele antes, era o anjo ou era Deus? Confuso? Essa é a intenção do texto. Exatamente mostrar essa dualidade. E o texto diz que ele fica com medo, porque ele viu o anjo do Senhor face a face. De alguma forma, ele viu uma manifestação da própria presença de Deus. Do próprio Deus. Ao ponto de ficar com medo de perecer. E agora ele não vê mais nada, mas ele ouve. E ele ouve Deus dizendo para ele, você não vai morrer. E aí Gideão, então, edifica um altar naquele lugar. De alguma forma, ele viu a Deus e não morreu. Há um indivíduo, há um ser que personifica a própria presença de Deus e pode ser contemplado. E é identificado como o próprio Deus. É distinto de Deus, mas ao mesmo tempo é identificado como o próprio Deus. Então aqui, essa confusão da identidade é levada aí ao extremo, né? O anjo de Yahvé aparece, Yahvé, Deus, esses termos vão se intercalando aí nessa história, e aí na cena final a gente vê exatamente isso, o anjo sumindo e a voz ficando. Mas é Deus que está falando com ele o tempo todo. É um texto curioso. E mais um texto aqui para levantar uma ideia para a gente, que é o texto de Êxodo 23. Quando Deus fala ao seu povo, ele diz, eis que envio um anjo adiante de vocês, ou um mensageiro adiante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que eu tenho preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Repare nessa expressão, nele está o meu nome. Ela não se repete para mais nenhum ser nas Escrituras, a não ser no Novo Testamento. Mas aí a gente vai chegar lá para frente. No Antigo Testamento, Deus não fala isso sobre reis, Deus não fala isso sobre profetas, Deus não fala isso sobre Moisés, Deus não fala isso sobre anjos, Deus não fala isso sobre sacerdote, o meu nome está nele. Existem pessoas que têm o nome de Deus sobre eles, mas não neles. Se você se lembra, no Antigo Testamento, essa ideia de nome é a própria identidade de um indivíduo. É carregar a própria presença, a própria identificação, a identidade de alguém. Então Deus está dizendo que este anjo recebe a própria identidade dele. Um anjo que vai os guiar até a terra prometida. Um anjo que tem, inclusive, o poder de perdoar ou não transgressões. E ele diz, ouçam o que ele diz. Obedeçam o que ele diz. A mesma coisa que ele fala a respeito de si mesmo. Ouçam o que eu tenho a dizer. Obedeçam o que eu tenho a dizer. Então Deus está falando de alguém que caminharia com Israel, que responde pelo próprio nome de Deus e que carrega autoridade para falar, para dirigir e inclusive para perdoar pecados. Mas quando a gente lê Êxodo, nós vamos ver de novo algo intercambiável. Quando fala de Deus guiando o povo no deserto. Às vezes o texto diz que o anjo do Senhor está guiando o povo no deserto. Às vezes o texto diz que Deus está guiando o povo no deserto. Às vezes o texto diz que naquela coluna de nuvem ou na coluna de fogo, ali está a própria presença de Deus. Às vezes o texto diz que ali está o anjo do Senhor. É uma coisa? É outra? As duas são uma coisa só? Então nós vemos essa manifestação sempre contínua e intercambiável desta ideia do anjo do Senhor, sendo distinto, mas ao mesmo tempo se identificando completamente com Deus. Ao ponto de que ao longo da história, principalmente entre o judaísmo, foi se perguntando que tipo de ser espiritual é esse? E algumas respostas foram trazidas principalmente no judaísmo do Segundo Templo, aí, já após o exílio babilônico.
dentro dos escritos antigos, nós vemos pessoas que tentam identificar esse tipo de anjo do Senhor como sendo Miguel, o chefe dos anjos, ou algum arcanjo. Arcanjo é o chefe dos anjos, né? Arcanjo. Ao longo da história, inclusive, deram nome para ele. Tem alguns livros apócrifos, inclusive um livro chamado Apocalipse de Abraão, em que este anjo aparece e fala o seu próprio nome. Claro que é um texto apócrifo. E o nome que é dado para esse anjo é Yahuel, mistura de Yahvé com Elohim, né? Deus Yahvé, mas é um texto apócrifo. São especulações que os judeus fizeram ao longo da história. Isso já nos textos místicos e apócrifos místicos, dão o nome para este anjo de Metatron. Parece o nome de um Transformer. Mas eles pegaram uma palavra grega e colocaram os caracteres hebraicos e dizem, quando a Bíblia fala deste anjo do Senhor, é o tal Metatron. E tem inclusive um texto que foi encontrado nos manuscritos do Mar Morto, que fala que este anjo é, na verdade, Melquisedeque. Então não estou dizendo que o anjo não é nada disso, tá? Estou dizendo que o anjo do Senhor não é nada disso. Estou dizendo que ao longo da história, os judeus tentaram de alguma forma identificar quem é esse anjo do Senhor. Porque ele é completamente distinto de todos os demais seres espirituais que são apresentados na Escritura. Tem uma frase aí, um textinho do Tim Mack, ao falar da identidade de Yahvé, que ele diz o seguinte: o Deus único de Israel é uma unidade complexa, que é transcendente e está acima de tudo, mas simultaneamente presente e acessível na criação por meio de uma pessoa mediadora, que é tanto Yahvé quanto distinto de Yahvé. Essa é a interpretação que o Tim Mack dá de tudo isso aqui que a gente viu até aqui. Deus, ele é transcendente, está acima de tudo, mas ao mesmo tempo ele se mostra acessível, se mostra visível, ele pode ser enxergado e identificado como Deus, sem que aquele que o identifica morra, isso por meio de uma figura mediadora, que é tanto chamado de o anjo do Senhor, quanto é identificado às vezes como o próprio Yahvé. Quem seria esse anjo do Senhor? Como eu disse, são várias as tentativas e especulações para se chegar a um nome. Na tradição cristã, nós identificamos como uma cristofania, que é uma aparição de Cristo antes da sua encarnação, que é uma mostra do próprio Cristo e uma preparação para aquilo que a gente vai conhecer como sendo a própria Trindade. Veja, quando a gente pensa em Deus guiando o povo no Antigo Testamento, rumo à Terra Prometida, diz que Deus guiava por meio de uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. Ora, esses elementos são chamados de a glória de Deus, ora são chamados de o anjo do Senhor. Posteriormente, quando Deus dá a Moisés as medidas do tabernáculo, diz o texto então que essa coluna sobrevoa e para sobre o tabernáculo e enche o tabernáculo, de forma que Moisés não conseguia nem entrar. Então está a nuvem, diz que há uma glória muito forte como fogo, então esses dois elementos estão ali, e o texto diz que aquela era a glória de Deus, era a presença de Deus que enchia o tabernáculo. A mesma coisa acontece quando é inaugurado o Templo de Salomão. Lembra do Templo de Salomão também? Acontece a mesma coisa. A glória do Senhor vem de um jeito que os sacerdotes nem conseguiam entrar naquele lugar. Então, a glória de Deus é identificada como fogo e como essa coluna de nuvem. Não só nessa caminhada, mas quando Moisés está no Monte Sinai e Deus está falando com ele, diz o texto lá que uma nuvem cobre o monte, com raios, fogo. Então, de novo, essa mesma ideia de fumaça e fogo, identificando a presença de Deus. Lá em Êxodo 3, a gente vê o anjo do Senhor ali, nessa figura de fogo. Então, todos esses elementos que apontam para a própria presença de Deus, depois são depositados no tabernáculo. Posteriormente, nós vamos ver os profetas tendo uma visão do trono do Senhor, uma visão da presença do Senhor no reino celestial. E esses elementos, fumaça e fogo, estão lá de novo. Está tudo lá, fumaça e fogo. A descrição é a mesma. E um deles, Ezequiel, lá no capítulo 1,
ele vai dizer que ele vê tudo isso e vê assentado no trono alguém com uma figura humana. Aquele que está sentado no trono, que ele reconhece é Deus, é Yahvé, aparece com uma figura humana, que é muito interessante. E todo esse vocabulário, ele é o ponto de partida para o nosso entendimento dentro do Novo Testamento. Quando a gente entende todas essas figuras, e a gente vai para o Novo Testamento, alguns textos ficam mais claros, como é o caso de João capítulo 1. João 1, verso 1, diz que no princípio era o verbo, a palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Presta atenção, está dizendo que este, está falando de Jesus, a gente sabe disso. No princípio, ele estava com Deus, é distinto de Deus. Mas era Deus. Ele é o próprio Deus. Uma figura que é ao mesmo tempo identificada como distinto e ao mesmo tempo identificada como o próprio Deus. Diz que ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas através, por intermédio, foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E aí tem o versículo 14, que eu acho tão fabuloso, que diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse texto está cheio de simbolismo. Tem muita coisa aqui para a gente poder descarafunchar, né? Muita coisa. Mas a gente já vê alguns desses elementos que a gente viu ao longo dessa nosso estudo. Alguém que é apresentado como sendo distinto de Deus, mas ao mesmo tempo sendo apresentado como o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, por meio de quem todas as coisas vieram a existir. E o verso 14 diz que este se fez carne e habitou. E a palavra aqui que é traduzida por habitou, talvez já tenha ouvido eu falar sobre isso algumas vezes nos nossos estudos ou em alguma mensagem. Essa palavra habitou, ela é uma invenção de João. A tradução aqui, habitou, a gente conhece muito bem a palavra. Mas no original, a palavra que João usa é uma palavra inventada por ele. Ele pega a palavra tabernáculo e transforma num verbo. Diz então que esse que é o verbo, tabernaculou entre nós. Se fez tabernáculo. Acampou entre nós. Deus acampando em meio ao seu povo. Isso te lembra alguma coisa? Deus acampando em meio ao seu povo? Deus se manifestou por meio do tabernáculo, lá na travessia rumo à Terra Prometida. Depois, Deus vai se manifestar no templo. E qual a diferença do templo e do tabernáculo? Alguém lembra? Diferença do templo e do tabernáculo? O que move? Templo ou tabernáculo? Tabernáculo se movia. Tabernáculo montava, desmontava, onde o povo ia, né? A presença de Deus ia andando por meio de uma nuvem, por meio da coluna de fogo, e aí onde ela parava, se montava o tabernáculo. E é interessante que Números vai dizer que quando o tabernáculo era montado, e Deus havia dito que ele daria o tabernáculo para que ele estivesse no meio do seu povo. E era literalmente o que acontecia. Quando o povo parava, montava primeiro o tabernáculo, aí em volta do tabernáculo ficava toda a tribo de Levi, os levitas. Os 4 pontos se dividia a tribo de Levi. E as demais tribos se dividiam em norte, sul, leste e oeste. As tribos se dividiam assim. Então o tabernáculo está no meio, a tribo de Levi e as demais tribos espalhadas. E é muito legal que se você pegasse um drone naquela época, o número de israelitas divididos, que Números fala da quantidade de israelitas que tinha por cada ajuntamento. Então você vai ver que do lado leste tinha uma proporção menor do que do lado oeste, ou seja, era pequeno, grande. E norte e sul era mais ou menos a mesma coisa, que era maior que leste e menor do que oeste. Conseguiu entender? Pequeno, grande, médio, médio. Se você levantasse um drone, você ia ver o formato de uma cruz. Literalmente o formato de uma cruz. E o tabernáculo posto no meio. E Deus disse que habitaria no meio do seu povo. Quando Deus vem morar, por assim dizer, entre o seu povo, o que acontece? Vem a nuvem e vem o fogo.
Fogo é uma forma de dizer. Porque na mentalidade hebraica não tem coisas abstratas. A gente vai ver várias vezes a expressão a glória de Deus. Mas na mentalidade hebraica não é algo subjetivo. Glória é luz. Glória é fogo. Glória é alguma coisa brilhante. Então, quando o tabernáculo passa a ser habitado por Deus, vamos usar esse termo, diz o texto então que essa luz, essa glória, enche o lugar. E o que João está dizendo no versículo 14? Que o verbo se fez carne e tabernaculou, se fez tabernáculo entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos o seu fogo, a sua glória, a sua luz, glória como do unigênito do Pai. João está fazendo um retrospecto do texto de Êxodo. João está aproveitando não só da linguagem grega do seu tempo, falando de verbo, de princípio, do que começou todas as coisas, mas apontando, inclusive, de uma maneira muito clara, para a própria história do povo de Israel. Dizendo que este, que é distinto, mas ao mesmo tempo é visto como Deus, ele habitou entre nós e foi visto o seu fulgor, o fogo, foi visto e esse era o próprio unigênito do Pai. Amém, gente? E a gente vê um outro momento em que algo assim acontece. Né? Lá em Marcos, em Lucas, em Mateus, Marcos 9, Lucas 9, quando Jesus sobe com 3 dos seus discípulos, né? Pedro, Tiago e João. E ali ele se transfigura e ele fica brilhoso, né? Fica brilhante. Vê-se a glória, assim como se via a glória de Deus no tabernáculo, a glória de Deus no templo, né? A glória de Deus como a nuvem que caminhava pelo deserto. Nós vemos exatamente isso acontecendo. Então, o verbo se fez carne. Aí, quando a gente entende essas figuras, alguns textos ficam mais claros, como também é o caso de João, capítulo 12. João 12:35 diz que Jesus respondeu. Capítulo 11 é a ressurreição de Lázaro, e o povo quer mais milagre para acreditar em Jesus. Né? Então, versículo 35 do capítulo 12, Jesus respondeu, ainda por um pouco, a luz está com vocês. A luz, a glória, o fulgor, o fogo está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz. Continuem a caminhar enquanto a luz está guiando vocês. É isso que Jesus está dizendo. Para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e se ocultou deles. A sequência, verso 37 diz, e embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para que se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Então, veja, João está dizendo, eles viram milagres, eles viram a glória, eles viram o fogo em Jesus, mas não creram. E isso é para cumprir o que Isaías disse. Mas o texto continua, verso 39. Por isso, não podiam crer, porque Isaías lhes disse ainda, cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Aqui agora ele está citando Isaías capítulo 6. Lembra o que acontece em Isaías 6? Isaías 6 é o texto do chamado de Isaías. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a orla da sua veste enchia o templo, e ele viu serafins ao redor que diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória, e diz o texto que a fumaça encheu o tabernáculo. A fumaça encheu aquele templo, na sua visão, o templo celestial, lugar cheio de fumaça. E aí tem toda aquela cena, Isaías diz, ai de mim, eu sou um pecador, a minha boca é suja, eu vivo no meio de um povo de boca suja, e aí vem o anjo, lembra, com uma brasa, toca na língua dele, diz, olha, essa brasa te purificou a sua língua, e no finalzinho dessa cena a gente vê Deus dizendo, consigo mesmo, ou com seu conselho celestial, ele diz, a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Lembra desse texto? Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí é quando Deus diz isso para ele. Isaías, vai anunciar. E anuncia.
eles estão cegos, que foram cegados os seus olhos, falar, eles não vão ouvir, eles vão ver, mas não vão enxergar, porque o coração endureceu, para que eles não se convertam. João está citando esse texto. E olha o que ele diz no versículo 41. Isaías disse isso porque viu a glória dele, a glória de Jesus, e falou a respeito dele. O que João está dizendo? As pessoas viram milagres, viram o milagre da ressurreição de Lázaro, não creram, mas isso Isaías já tinha falado. Não era para a gente se surpreender. Isaías tinha falado. E ele cita o texto que está lá em Isaías 6. E ele diz, e isso Isaías falou, essa frase Isaías falou, porque ele contemplou a glória de Jesus e falou a respeito de Jesus. Está dizendo que aquela cena de Isaías 6, de Deus assentado no trono, fumaça para todo lado, anjos dizendo santo, santo é o Senhor dos exércitos. João está dizendo, o que Isaías viu foi Jesus. Está entendendo o que o texto está nos mostrando? Exatamente essa mostra do próprio Jesus, prefigurado no Antigo Testamento, enxergado de maneira profética pelos profetas, sem entenderem, vendo ali um rosto humano, ou uma figura humana, mas ao mesmo tempo reconhecendo como sendo o próprio Deus, num ambiente de glória e de fumaça. João está dizendo, eles viram Jesus. Judas, capítulo 1, Judas só tem um capítulo, no verso 4 e 5, olha o que ele diz. Certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam, olha o que ele fala, e negam o nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Judas está dizendo que quem tirou o povo do Egito foi Jesus. Quem tirou o povo do Egito foi Jesus. E quando a gente olha para a caminhada do povo do Egito rumo à terra prometida, ora o texto fala do anjo do Senhor, ora o texto fala do próprio Senhor, do próprio Yahvé. E agora Judas está dizendo, quem tirou foi Jesus, juntando todas as coisas. Então veja, nós não vamos encontrar os apóstolos falando, o anjo do Senhor do Antigo Testamento é o próprio Jesus, e eles têm motivos para fazer isso. Para que Jesus não fosse simplesmente confundido como mais um anjo. Que Jesus não fosse colocado simplesmente na categoria de um anjo. Embora eles usem, muitas vezes, figuras que remetem exatamente a esse anjo do Senhor do Antigo Testamento. Mas eles não falam de Jesus como sendo o anjo do Senhor, porque ele é maior. Ele é superior aos anjos. Então, para não ser identificado como um mero anjo. Olha o que diz Hebreus capítulo 1, verso 1 a 4, diz que antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, o fulgor, a luz, o fogo da glória de Deus é o Filho e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Lembra que lá no Antigo Testamento só tem uma figura que recebe o nome do Senhor. Lá em Êxodo 23 a gente vê Deus dizendo, sigam o meu mensageiro. Eu estou mandando um mensageiro à frente de vocês. Obedeçam o que ele disser. Ouçam o que ele disser. Porque ele tem poder tanto de perdoar como não perdoar pecados. Ouçam o que ele tem a dizer. Porque nele está o meu nome. Esse é o único momento que a gente vê no Antigo Testamento Deus falando sobre alguém que tem o nome dele. E no Novo Testamento a gente vê Jesus dizendo, Pai, santifica-nos no teu nome, o nome que me deste. Jesus fala do nome que ele recebeu. Que o que ele faz em nome do Pai. E aqui o autor de Hebreus diz que Jesus recebeu, herdou
um nome que é mais excelente do que o nome de qualquer dos anjos. Jesus é esse que vem em nome do Pai, que carrega o nome do Pai. No Antigo Testamento, a gente vê uma figura que manifesta visivelmente Deus, sem que aquele que o vê seja consumido. As pessoas percebem que é Deus, sabem que é Deus, mas é uma figura humanoide, humano. E no Novo Testamento nós vemos Jesus, a exata expressão do ser de Deus. Quando um dos discípulos diz para Jesus, mostra-nos o Pai, lembra a resposta dele? Quem vê a mim, vê o Pai. Ele é, como diz Colossenses capítulo 1, a imagem do Deus invisível. Jesus é o Deus que se pode ver, o Deus que se pode tocar. É isso que João fala na sua primeira carta. O que eu trago para vocês, o que eu explico para vocês, é aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que as nossas mãos apalparam. E ele está falando sobre Jesus. Jesus é a manifestação visível de Deus. E no Antigo Testamento nós vemos uma figura que é essa sombra da própria visibilidade de quem Deus é. É por isso que ao longo da história da cristandade, os cristãos têm entendido que esse anjo do Senhor que se manifesta em tantos textos, a gente viu alguns deles, mas tem aquela lista tão grande que depois você pode aproveitar e examinar. Está sendo gravado a nossa aula de hoje, depois a listinha lá você pode olhar e ver texto por texto, e você vai ver exatamente essa intercalar de é o anjo de Deus, é Deus, é Yahvé, quem é que está falando ali? E sempre nessa ideia de um Deus que se manifesta de forma tão presente, ao ponto de ser visível e palpável, mas que ao mesmo tempo é distinto e é o Deus. É o Yahvé, mas é distinto de Yahvé. E ao longo da história da cristandade, nós temos visto essa como uma manifestação que abre caminho para a gente entender a Trindade. Deus, que é uno, mas é distinto. Deus que é uma pessoa só, mas que subsiste em três naturezas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não são três deuses, é um só Deus. E o Filho é a exata expressão do ser de Deus. Talvez tenha ficado um pouco confuso tudo isso. E eu tentei o meu melhor, tá? Mas com certeza esse é um assunto que é cercado de mistérios. Deus nos mostra algumas coisas, né? E como a gente tem sempre repetido ao longo de todas as nossas exposições. Aquilo que é revelado pertence a nós, aquilo que é oculto pertence a Deus. Deus parece que rasga a eternidade e nos dá algumas mostras sobrenaturais de coisas que dão um gostinho na nossa boca, que abre espaço para a gente pensar, que abre espaço para a gente teologizar, que abre espaço para a gente enxergar de uma maneira mais ampla a própria pessoa de Cristo no Antigo Testamento, de mostrar que Jesus estava sendo apontado desde lá. E o próprio Jesus vai dizer isso aos seus discípulos lá em João. Ele diz, olha, o Pai fala ao meu respeito, as minhas obras falam ao meu respeito, João Batista fala ao meu respeito. Ele diz, e vocês? Vão para as Escrituras, porque creem que nela está a fonte da vida. E o que Jesus diz para eles? E as Escrituras dão testemunho ao meu respeito. As Escrituras está falando do Antigo Testamento. Não tinha evangelho, não tinha cartas. Ele está falando do Antigo Testamento. Ele diz, as Escrituras, o Antigo Testamento fala sobre mim. Quando Jesus está lá, no finalzinho de Lucas, com os dois discípulos no caminho de Emaús, lembra? Eles não reconhecem que é Jesus. E Jesus vai ao longo do caminho, diz o texto, que passando pela lei, os profetas e os salmos, essa era a divisão, e ainda é a divisão da Bíblia hebraica. A Torá, os escritos e os profetas. Ainda hoje essa é a divisão. Jesus está dizendo, o texto está dizendo que Jesus usa o Antigo Testamento que eles tinham para poder falar sobre ele, sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Todo o Antigo Testamento fala sobre Jesus. Paulo fala que a lei apontava para Jesus. A gente vê Hebreus que os ofícios sacerdotais, os sacrifícios apontavam para Jesus. Nós vemos várias vezes os autores do Novo Testamento dizendo isso aconteceu para se cumprir o que os profetas disseram, porque os profetas falavam a respeito de Jesus. A Bíblia toda fala sobre Jesus. E nós vemos mais uma forma que Jesus é mostrado no Antigo Testamento.
como sendo a própria presença manifesta de Deus, visível, palpável, que caminha entre o povo, que pode ser visto sem ser consumido. E no Novo Testamento a gente é apresentado, descortinado, né? Tudo aquilo que era visto de maneira simbólica, a gente vê na própria pessoa de Cristo, a Bíblia nos dizendo de maneira muito clara. Ele é o Deus visível, Deus em carne, o Deus que se pode tocar, o Deus que se pode ver. E depois a gente entende por que a gente pode ver esse Deus sem sermos consumidos. Porque na cruz do Calvário, ele foi consumido em nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar. Jesus é esse que nós podemos ver, tocar e caminhar com, porque ele trocou de lugar conosco. Nós que deveríamos ser fulminados ao contemplarmos a Deus. Recebemos graça e misericórdia, porque ele foi rasgado na cruz pelos nossos pecados. Então, embora esse seja de fato um estudo ou um tema cheio de mistérios, acho que é legal a gente dar uma pensada sobre ele, né? Porque nos faz perceber, primeiro, um Deus que se manifesta, que interage com o seu povo, com a sua criação, de inúmeras formas, que fala, que intervém de inúmeras formas, inclusive através deste mensageiro do Senhor. Em segundo, de nós pensarmos de que Jesus não aparece no Novo Testamento. Jesus sempre existiu. Como diz João, ele é o verbo do princípio, que estava com Deus e que era Deus. Por meio dele, todas as coisas foram criadas. Gênesis 1, Jesus já está lá. Todas as coisas vieram à existência por causa de Jesus. E por último, a gente pensar um pouco a respeito da Trindade, que já é anunciada aqui.